Boa noite. Nós estamos aqui em Goiânia, na sede, aqui será a Catedral da Fé. Há poucos dias nós já vamos colocar o novo letreiro da igreja. Esse ministério foi fundado em 1999, 21 de agosto de 1999, aqui na cidade próxima, que se chama Teresópolis de Goiás. Hoje nós estamos aqui em Goiânia ainda, não é isso? No Residencial Vale do Sonho, onde é a nossa sede própria. E nós estamos nessa noite abrindo esse trabalho para divulgar o trabalho da igreja pentecostal. Esse é o poder de Deus, ao qual eu sou o presidente da igreja, pastor Walter de Oliveira Melo, com a minha esposa, pastora Márcia, com a minha auxiliar, pastora Célia, e os obreiros que aqui estão, fazem parte desse grupo que é a obra de Deus. Então nós vamos falar um tema aqui muito importante sobre a palavra de Deus, ao qual nós vamos divulgar o evangelho que muitas pessoas ainda não conhecem, muitos conhecem, estão desviados, é para todo tipo de pessoas. A Bíblia fala de povos, de língua e nações, aonde deve ser pregado esse evangelho, propagado nos 4 cantos da terra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler uma passagem na Bíblia, ao qual vai falar quando o povo saiu lá do Egito. O povo ficou escravizado durante 430 anos. Nós vamos ler uma passagem na Bíblia e nós vamos divulgar o que Deus quer falar conosco nesses últimos dias, porque nós sabemos que está próximo o final dos tempos. Então nós estamos orando pelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, pelos que estão desviados, pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de um socorro espiritual. A nossa igreja, ela é pentecostal. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e o nosso propósito é orar pelas pessoas que estão doentes. Nós vamos deixar no ar o telefone para que as pessoas possam nos ligar pedindo oração. Fala assim a palavra santa de Deus no livro de Êxodo 12, 37. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem entrar mulheres e crianças. Subiram também com eles os mistos de gentes, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos, asmo, massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram de 430 anos. E aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observaram o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito, e a esta noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemoraram as suas gerações. Amém? Amém. Pastora Célia, aqui a palavra de Deus está falando em relação quando o povo ficou escravizado esses 430 anos, lá na mão de quem? Lá na mão do faraó. As pessoas, elas estavam padecendo, muitos morreram trabalhando, e Deus, pela misericórdia dele, usou quem? Usou Moisés para tirar o povo da escravidão. E hoje, nos dias de hoje não é diferente. O povo está do mesmo jeito. O povo está andando a despercebido. O povo não está vendo o que Deus está fazendo, porque o povo está preocupado com casa, preocupado com carro, preocupado com o que vai comer amanhã. O povo não está preocupado com a sua salvação. O povo peregrinou durante 40 anos, dando volta na terra, quando Deus poderia fazer que o povo viesse logo entrar na terra que assim o Senhor prometeu, na terra de Canaã, terra que mandava leite e mel. O que a senhora me diz do povo nos dias do passado e nos dias de hoje? No
passado também, eles buscavam a Deus pelos seus interesses. Né? Eles tinham necessidade, queriam sair até da vida que eles levavam, mas não queriam ser sacrificados. E continuando... Por isso que o povo ficou à mercê de quem? Da escravidão ali. O tempo estava passando e o povo não estava vendo, mesmo ele vendo Deus operar maravilhas, o povo ainda estava duvidando que Deus era com eles. Pastora Márcia. Bem, o que nós temos visto no passado, a Bíblia fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos a falta de fé das pessoas em Deus. Tanto que esse mesmo povo que Deus tirou do Egito, o que a Bíblia fala? Fala que eles tiveram o desejo de voltar para o Egito. Né? Então, quer dizer, eles não acreditavam na providência de Deus. Infelizmente, as pessoas elas só acreditam naquilo que eles veem. Nós vemos como exemplo Tomé. Tomé disse assim: só crerei se eu ver as marcas em suas mãos. Aí olha o que o Senhor Jesus falou: olha aqui, pode tocar minhas mãos. E ele disse assim: você só está acreditando em mim porque você está me vendo. Aí ele olhou para as outras pessoas e disse assim: mas bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram em mim. Eram poucos que acreditavam, mas uma coisa que me chama muita atenção é o amor que Deus tem pelo povo, pelos poucos. Porque nós sabemos que tinha pessoas de Deus aqui, né? Tanto que Josué e Caleb eram homens de Deus, e a Bíblia diz que somente eles, e aquela geração que nasceu no Egito que entrou, né? Mas desse povo todo aqui que Deus tirou do Egito, mais de 600 mil homens a pé, fora crianças, mulheres e anciões que não se contavam, fora os levitas, fora os sacerdotes também não se contavam. A Bíblia diz que nenhum desses puderam entrar na terra que Deus prometeu para eles. Então, por que 430 anos de sofrimento? Por quê? Porque Deus sabia, Deus sabe quem é o povo dele. Deus conhece. Embora o amor de Deus seja tremendo, Deus muitas das vezes, Ele não pode fazer muita coisa para as pessoas, Ele não pode fazer algo a mais do que Ele gostaria de fazer, porque a fé das pessoas atrapalha que isso venha acontecer na vida deles. E foi o que aconteceu aqui com esse povo todo que Deus livrou. Nós percebemos que eles passaram 430 anos na mão do faraó, sofrendo, comendo o que o faraó dava. E mesmo assim, muitos disseram, era melhor que nós voltássemos. Por quê? Lá nós tínhamos cama, lá nós tínhamos um cobertor, lá nós tínhamos um pãozinho, lá nós podíamos fazer o nosso pão. E aqui, onde que nós vamos fazer o pão? Então, pastor, é a preocupação do povo. O povo, pastor, sério, eles estão preocupados com o quê? Se tem onde dormir, se tem um cobertorzinho, se tem um pãozinho, tá entendendo? Se amanhecer e não tiver aquele pão, aí, Deus, e agora eu sou teu servo, aí começa a cobrar de Deus, mas não começa a adorar, a glorificar, que muitos desses aqui faziam, né? Adoravam, glorificavam e buscavam. Então, por causa desses que buscavam, eram poucos, mas os poucos que buscavam a Deus, Deus ouvia. E aí, tanto que Deus honrou com a palavra dele: eu vou tirar o meu povo. Mas tem também um porém, pastor Paulo. Deus, ele só vai tirar a pessoa daquela situação quando ela estiver preparada para sair. E se ela não tiver, ainda que ela saia do Egito, ela vai morrer no deserto. Nós lemos no livro de Êxodo 12, 37, a saída dos israelitas do Egito. Esse foi o tema de hoje. Aqui nós estamos com uma água que foi orada durante 72 horas. Houve uma consagração. Eu estava no propósito do jejum 72 horas, orando ao Senhor para que as pessoas que viessem beber dessa água fossem curadas, fossem libertas de algum problema de ordem, de saúde, problema de ordem espiritual. E assim nós vamos fazer do mesmo jeito. As pessoas que nos ligarem, precisando beber dessa água, nós iremos dar. E agora nós vamos fazer a oração no copo com água, que muitas pessoas costumam a criticar quando isso é bíblico, é dentro da palavra de Deus, a respeito do pão e da água, que as pessoas eram curadas. A Bíblia diz que aquele que não tiver fé para comer carne, coma legume, mas não venha criticar o que come o quê? Carne ou legume. É a fé de cada um. Nós vamos orar e através desse propósito Deus vai curar muitas pessoas, porque assim nós cremos. Levantemos o copo ao Senhor
Eu estou com uma equipe de obreiros, de pastores, e nós estamos num só propósito aqui, para que Deus faça um milagre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos nos apresentando diante dos olhos do Senhor, esse copo com água. Meu Pai, eu sei que o Senhor vai fazer um grande milagre na vida dessa mulher que está sentindo uma dor na coluna, um problema de dor de cabeça, a pessoa que tem problema de insônia, essa pessoa, meu Pai, que muitas das vezes sente muitas das dores, Senhor. Eu quero te pedir que nesse dia de hoje o Senhor possa, através dessa água, quebrar essa maldição, jogar por terra essa enfermidade, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. O Senhor venceu a morte pelos nossos pecados. Então, meu Pai, consagra essa água. Quando essa pessoa dessa água beber, que ela seja liberta de toda a força maligna, de todas as enfermidades. Beba agora dessa água e receba a força de Deus para a sua cura, para a sua libertação. Obrigado, Senhor, por mais essa noite que estamos na tua presença, agradecendo pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos que estão interagindo, meu Pai, sobre esse propósito que nós fizemos aqui, que o Senhor possa assim os abençoar. Eu entrego todos nas tuas mãos, na certeza, na vitória, meu Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O telefone da sede aqui de Goiânia, a pastora Márcia depois vai colocar no ar o telefone para o Disque Oração. Qualquer coisa que você precisar, possa nos ligar para que nós possamos estar orando por vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Assistiu o nosso vídeo, você ouviu a palavra de Deus, clique aqui no nosso link, aperte no sininho, compartilhe, porque é a palavra de Deus. Vou estar deixando para você os telefones, os celulares, o telefone da nossa igreja, que é o 62 3264 4179. Vou repetir, 62 3264 4179. Também o nosso celular, 62 99359 4291. Para que você possa estar ligando, se você precisar de uma oração, se você precisar de uma ajuda, é só ligar a qualquer momento, nós estaremos atendendo vocês. Também nós temos os cultos. Você que mora aqui no Residencial Vale do Sonho, Jardim Guanabara e região, nós temos os carros que pegam em casa e também levam em sua casa. Se você tiver interesse de vir assistir o culto, compartilhar com a gente na nossa igreja, eu vou deixar aqui os cultos, que é terça, quinta, sexta, a partir das 19h30. E no domingo, a partir das 17h50. E também você que sai cedo para trabalhar e gostaria de estar orando, gostaria de estar ouvindo uma palavra, gostaria também de estar recebendo uma oração, nós estamos também aqui às 6 horas da manhã. Tem uma equipe de oração de segunda a sexta. Participe conosco. Venha, não deixe que ninguém te escravize. Você é livre para servir a Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Em nome